Olá pessoas e seres humanos, como é que vocês estão? Aqui é a Mary. No vídeo passado nós falamos um pouquinho do processo que se inicia antes da gente sentar a bunda na cadeira e começar a escrever, de inspiração e tal. E hoje chegou a parte que é uma das partes mais importantes da escrita, que é efetivamente começar a escrever seu livro. E vou falar um pouquinho de prática, planejamento e essas coisas que vão ajudar você nos seus processos. Isso varia muito de autor para autor, mas eu particularmente não gosto de fazer nada sem antes fazer um planejamento, nem que seja um planejamento básico antes de começar a escrever. Isso vai ajudar a manter nossas ideias constantes e bem concisas e vai evitar erro de continuação, erro na sua linha do tempo, vai te ajudar a planejar sua história a longo prazo e manter sua cabeça sempre no lugar quando você está escrevendo. Porque digamos que você entre em um bloqueio criativo ou precisa trabalhar ou acontece alguma coisa e você fica aí, sei lá, um mês sem escrever e aí na hora de voltar você já esqueceu o que você tinha pensado que ia acontecer com algum personagem, você esqueceu algum evento importante e esse tipo de coisa, sabe? Então é bom ter sempre um planejamento, uma espécie de roteiro que vai te ajudar com isso. Isso muda muito de pessoa pra pessoa, né? Eu particularmente eu faço 3 coisas. Eu tenho esse roteiro básico, e é um roteiro bem simples. Ele acaba sendo tipo 3 linhas de parágrafo por cada acontecimento ou capítulo, às vezes nem isso, se é uma coisa simples. E aí eu vou colocando os pontos importantes que devem acontecer na história, na ordem que elas devem acontecer na história. Aí eu tenho 2 planilhas também. Uma planilha é um calendário de acontecimentos da história mesmo, do universo inteiro. Nesse calendário eu vou colocar a data de nascimento de todos os personagens, pra sempre ter a idade deles ali se eu precisar, todos os acontecimentos ali se eu precisar, todos os acontecimentos importantes da vida deles, tudo que aconteceu no passado, mesmo que essas coisas não sejam citadas, eu gosto de ter isso tudo bem certinho antes de começar a escrever. E vou sempre preenchendo essa planilha com informações novas. E à medida que eu vou escrevendo, eu vou colocando nessa planilha também as datas, ou as semanas, os meses, os anos, que cada coisa vai acontecendo. Porque se eu tiver algum problema, eu precisar voltar atrás, ou se eu esquecer, eu vou ter tudo ali e não vou precisar ficar correndo o texto, procurando, quantas semanas atrás que aconteceu tal coisa. Eu não vou passar por esse tipo de situação. A outra coisa que eu faço é uma planilha bem simples, de coisas, por exemplo, fase da lua. Então digamos que no capítulo 5 eu descrevi a fase da lua crescente. E aí, sei lá no capítulo 10 o personagem olha pra lua de novo. Eu preciso saber qual é a fase da lua agora. Se o personagem viajou para uma outra cidade numa segunda-feira, eu preciso saber o dia que ele chegou, digamos que seja um sábado e alguma coisa vai acontecer e coisas não abrem nesse dia de semana, sabe, essas coisinhas assim pra manter a história bem concisa mesmo. Então acaba sendo esse planejamento básico, que é uma espécie de roteiro, e essas 2 planilhas que eu vou sempre atualizando com todos os acontecimentos, que é pra manter tudo certinho assim na história. Dependendo do que você tá escrevendo, essa planilha ou esse planejamento vai ter que ser muito mais ou muito menos complexo. Além dessas planilhas do planejamento, eu mantenho sempre em mãos um caderninho, geralmente é um bloquinho de papel, ou um caderno, ou folhas de rascunho. E eu uso esse caderninho para marcar, que eu levo ali de um lado pro outro comigo, para marcar ideias que eu tenho do nada. Você pode usar seu celular também, se você preferir. Eu tenho algumas ideias que eu vou mandando pro meu próprio e-mail no celular, mas eu gosto de manter esse caderno. E muitas vezes eu tô na rua fazendo compras e eu penso assim, putz, eu coloquei tal coisa na história e isso não pode acontecer por causa de XYZ. Tipo, eu percebi um erro que eu cometi enquanto escrevia, eu anoto no caderninho. Eu tive alguma ideia, anoto no caderninho. Preciso de eu corrigir alguma coisa que eu mudei de ideia, ou alterei alguma característica de personagem, resolvi mudar alguma coisa, enfim, anoto nesse caderno. E à medida que eu vou corrigindo essas coisas no meu texto, eu vou riscando eles do caderno para manter tudo sempre em dia. E isso ajuda muito na hora de editar o seu livro. Tanto a planilha e o planejamento, quanto você manter controle das suas ideias, das suas alterações, ajuda muito na hora de editar. Porque às vezes você vai fazer a etapa final do seu livro, que é você fazer um copydesk, reler ele, fazer algumas alterações, e é muito fácil a gente ficar perdido em algumas coisas. E manter esse controle ajuda muito, muito, muito nessa parte.
para algumas pessoas, tipo pra mim, a edição acaba sendo uma parte bem difícil, que é justamente pra gente conseguir manter as ideias e tudo no livro bem conciso. Então, ok, você teve uma ideia, você arrumou inspiração de alguma coisa, né, que falamos no vídeo passado, aí você já planejou a sua ideia, você colocou, né, tudo o que você precisava que acontecer, você já desenvolveu ali o que você quer escrever. Agora vem a parte, e é uma parte que vai te acompanhar durante todo o processo, assim como tudo, é a parte da pesquisa. A pesquisa é muito importante no nosso trabalho de escrita, e dependendo do que você está escrevendo, você vai ter que pesquisar muito ou pesquisar um pouco, mas sem pesquisa, raramente isso vai acontecer. É muito raro você escrever alguma coisa sem pesquisar nada. Se você quer ter uma história concisa, se você quer uma personagem com mundo, ou personagens convincentes e críveis, o mínimo que a gente precisa fazer é pesquisar, tanto sobre acontecimentos, sobre a cidade, sobre o hobby do seu personagem, sobre o plot, né, a trama que você criou. Existem várias coisas que a gente precisa pesquisar, até mesmo sobre arquitetura, por exemplo. Você colocou seu personagem morando numa mansão de um estilo arquitetônico específico, é bom pesquisar a época que aquilo foi feito, ou a arquitetura interna daquela casa, para você manter essa história sempre bem redondinha e sem erros. Digamos que você criou um personagem que é skatista, ele mora numa cidade do interior, ele faz faculdade e estuda ao mesmo tempo. E ele também participa de campeonatos de skate. Então, são várias coisas que você tem que manter em mente enquanto você tá escrevendo. E se ele mora no interior, onde que ele anda de skate? A rua que ele mora é asfaltada? Tem alguma pista de skate pra ele ir? Existem campeonatos lá ou ele precisa viajar para participar desses campeonatos? Nessa pista de skate que ele pratica, é obrigatório o uso de equipamento de segurança? Aqui em Belo Horizonte, todas as pistas de skate, você é obrigado a usar no mínimo capacete, por exemplo. Então você tem que acrescentar isso na descrição do personagem. O quão bom o personagem é? Dependendo da habilidade dele, ele vai saber algumas manobras sim, algumas manobras não. Ele vai ter dificuldade com algumas coisas diferentes das outras. Qual faculdade que ele faz e com o que ele trabalha. Dependendo disso, ele vai ter que praticar num horário específico. Digamos que ele trabalha de noite, estuda de manhã, ele tem só um intervalo pequeno ali que ele vai poder praticar e ainda vai ter trabalhos da faculdade para estudar, essas coisas, sabe? Então, pesquisar tudo certinho para você manter essas coisas nesse personagem específico. Se seu personagem é skatista, existe a possibilidade também que ele tenha um linguajar diferente, que ele se vista de uma forma específica, que ele use marcas de roupa específicas, que ele tenha hobbies relacionados. Se eu fosse escrever uma história assim, eu com certeza iria frequentar pistas de skate, tentar aprender a andar de skate para entender as dificuldades que esse personagem vive. Isso tudo é um exemplo, né, gente? Mas digamos que seja outra coisa, seu personagem dança tango, seu personagem é uma bailarina, seu personagem é um demônio. Tudo que você escrever vai ter que ter uma pesquisa para conseguir criar esse personagem, incluir ele num mundo crível e fazer as situações que ele vive aceitáveis para o leitor conseguir se identificar com aquilo. Digamos que seu leitor seja um skatista, ele vai saber identificar se você pesquisou na sua história ou não, se aquilo que está acontecendo ali é real ou não, é possível de acontecer ou não. Se você estiver escrevendo uma história de fantasia, uma história de alta fantasia, a pesquisa pode ir muito longe. Se for um mundo alternativo que você criou, tem muitas coisas que a gente tem que definir, e para definir essas coisas a gente precisa pesquisar. Então, numa história de alta fantasia, você vai querer pesquisar o clima, pesquisar e definir, né? Você vai ter que criar um clima, uma geografia, fauna e flora, definir quais são as criaturas, quais são as raças, espécies que vivem ali, qual que é a história desse mundo, qual que é o sistema monetário, como que funciona a política. É um reino? É um país? Existe um imperador? Como é que funciona lá dentro? E para isso você vai ter que pesquisar situações do mundo real para se basear. Claro que não precisa, como é uma história de fantasia, não precisa ser igual ao que acontece aqui, mas é bom você se basear para manter aquela história verossímil, para deixar tudo conciso. Eu acho que eu vou repetir a palavra concisão 500 mil vezes nesse vídeo. O máximo de coisas que você pesquisar vai te ajudar na hora de escrever o mundo e escrever os personagens. Porque quando você cria um mundo de fantasia e os seus personagens estão vivendo nesse mundo, ele tem que ser um mundo real, ele tem que ser um mundo que a gente acredita. Então não faz sentido você criar um mundo que é todo coberto de neve e colocar, sei lá, animais que não conseguiriam criar animais, ou colocar animais que não conseguiriam sobreviver naquele mundo todo coberto de neve, por exemplo.
ou você colocar as pessoas morando em casas, né, que não fariam as pessoas conseguirem sobreviver naquela situação extrema. Isso também é um outro exemplo básico, mas só para vocês terem uma ideia da importância que é você fazer essa pesquisa na hora de criar o seu universo ou na hora de criar a sua história. Então temos lá a pesquisa que você fez, o planejo que você fez, você já teve sua inspiração, igual falamos no vídeo passado, já criou ali sua história, já começou até a escrever, já começou a delinear o que você precisa, e então a gente já tem tudo que a gente precisa para começar a escrever. Então a gente vai usar tudo que a gente aprendeu já, tudo que a gente pesquisou e as nossas próprias experiências e nossa inspiração como combustível para começar a colocar essa história no papel. E sim, o primeiro parágrafo provavelmente vai ser um dos mais difíceis. O primeiro parágrafo que eu escrevo nunca é o primeiro parágrafo final, só que como a gente tem que começar de algum lugar, eu só começo de qualquer lugar. E aí eu desenvolvo e depois eu volto, e geralmente eu reescrevo o primeiro capítulo inteiro. Porque realmente começar a escrever é muito difícil, mas o importante é começar de algum lugar. Vamos falar um pouquinho de prática agora. Uma coisa que eu vou falar, muita gente não gosta de ouvir, e também falaram pra mim quando eu comecei, eu também não gostei de ouvir, que é praticar com contos ou histórias curtinhas antes de a gente partir para nossa tetralogia de ficção científica. Contos são incríveis para praticar a escrita. Você pega uma ideia simples, você não tem um relacionamento emocional com aquela história, porque é uma ideia que surgiu ali do nada, um tema bem simples, e você desenvolve ela com começo, meio e fim. Bem simples. E nisso você pode... E são poucas páginas, né? Então é algo que você pode fazer numa velocidade maior. O bom de escrever contos é que são histórias que você não precisa ter apego emocional. Você pode experimentar à vontade na sua narrativa, você não precisa ter medo de errar, não precisa ter medo de ficar ruim, porque você tá fazendo ali pra escrever, treinar, se duvidar nunca vai ler de novo, vai jogar fora e vai pra próxima. Você pode treinar primeira pessoa, terceira pessoa, escrever no presente. Você percebeu que você não é muito bom em alguma coisa? Treinar aquela coisa. Por exemplo, escrever um conto inteiro com personagens sem revelar qual o gênero do personagem, se revelar se o personagem é um homem ou uma mulher. Isso vai fazer você ter que trabalhar muito no seu vocabulário para conseguir desenvolver essa história na língua portuguesa, e isso é bem complicado porque a maioria das palavras tem gênero. Desenvolver uma história usando só diálogo, por exemplo, ou usando nenhum diálogo num conto inteiro. Você pode pegar os seus pontos fracos, né, e trabalhar. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, eu dependia muito dos diálogos para desenvolver a história, e era diálogo em excesso. Então eu comecei a escrever contos sem diálogo algum nele, em que eu dependia realmente só da narrativa ali, só do fluxo de consciência dos personagens para conseguir desenvolver a história. Então, pegar alguns gêneros novos, escrever terror, escrever ficção científica, escrever um romance, tudo isso vai te ajudar na sua história. Você vai escrever uma trilogia de fantasia, talvez você tenha que escrever, colocar um romance ali, você quer que seu personagem viva um romance durante a história. Então, escrever alguns contos de romance vai te ajudar muito a desenvolver isso. Escrever um mistério, escrever alguma história policial. E tudo isso acaba sendo muito útil. E esses contos são tão curtos, muitas vezes, que você pode escrever, ler, identificar os erros, identificar problemas, ou mandar para leitores betas que te ajudem a identificar esses problemas. E aí você vai praticando e treinando e aprendendo cada vez mais. Eu tenho certeza que na hora de você escrever sua trilogia de alta fantasia, se você escreveu vários contos, vai fluir muito melhor. Você vai conseguir escrever melhor, você na hora de editar vai editar muito menos, na hora de revisar vai revisar muito menos, vai conseguir escrever mais rápido e sua história com certeza vai ter muito mais qualidade e vai ser muito mais fácil de publicar depois. O processo de escrita ele vai além de sentar e escrever, como a gente já falou, né? O processo de escrita vai de aprender, vai de pesquisar, vai de planejar e estudar, tudo vai sempre junto, tudo sempre de mãos dadas. E a gente tem que lembrar sempre desse processo e parar com aquela coisa de que o escritor tem um dom. O escritor não tem um dom, nenhuma arte tem um dom. Você pode ter uma facilidade a mais para isso, nascer com uma facilidade a mais para pintura, para desenho, para escrita, mas não é só isso, é muita prática, muito estudo. E os contos são ótimos para isso. E não só contos também, como também fanfics. Fanfics podem ser muito boas para ajudar a gente a escrever, e pelos mesmos motivos do conto, né? A diferença é que você não precisa criar os personagens, mas você vai ter que desenvolver os personagens, afinal você tá colocando ele em situações diferentes.
dependendo da situação que você colocar eles, eles vão ter reações diferentes, vão crescer de formas diferentes, vão acabar se alterando daquela versão original deles. Então, tanto conto quanto fanfic são formas ótimas de praticar. E muitos autores aí, muito famosos, começaram escrevendo fanfics. No próximo vídeo nós vamos falar de bloqueio criativo e impedimentos. Vai ser um vídeo mais curto, mas eu acredito que pode ajudar muito vocês. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários, participem do conteúdo deixando a opinião de vocês aqui embaixo. E não esqueçam de curtir. E no final de tudo eu posso fazer um vídeo respondendo as perguntas mais frequentes de vocês. Espero demais que vocês tenham gostado, pessoal. Beijos e abraços e até a próxima.